Trabalho só para pagar contas. Alguém aqui já se pegou pensando assim? Existem duas Patrícias. Uma antes de conhecer o meu marido, antes de 2013, e uma Patrícia depois. A Patrícia de antes trabalhava já numa empresa de cosméticos já há mais de 10 anos e não entendia nada do que eu estava fazendo. Eu não entendia dos produtos, eu não entendia de finanças, eu não entendia de marketing, enfim, eu não tinha ideia do que era ser uma empreendedora. Eu trabalhava num ambiente que é aquele ambiente de ganha-perde. Vocês já ouviram falar desse ambiente, ganha-perde? Você ajuda todo mundo, menos você. Aí eu conheci o meu marido, né, o David, e a gente juntos começamos a entender um pouquinho mais sobre o que é empreendedorismo. É legal quando eu começo a lembrar daquela época, porque eu trabalhava no CLT, né? Eu era funcionário e uma das coisas que eu mais fugia, que eu mais tinha medo, era de trabalhar, de lidar com pessoas. Então eu não trabalhava, eu já recusei serviço onde eu tinha que falar com outras pessoas. Serviço de atender, de vendas mesmo, onde eu tinha que falar com outras pessoas. E aí, em 2013, a gente se conheceu, começou a namorar, e aí você me convidou para vir trabalhar com vendas, né? E eu larguei o emprego que eu tinha para vir trabalhar com vendas. E aí eu fico pensando, isso já é um pouco de empreendedorismo, né? Você arriscar, o empreendedorismo é você sair da sua zona de conforto, você olhar o futuro, né? O que você quer da sua vida e às vezes abrir mão de algumas coisas para ir buscar isso daí. Então, eu gosto de pensar que já tinha um pouquinho de empreendedorismo dentro de mim, eu só não sabia que tinha, né? Porque eu fugia de tudo isso. E aí, em 2013, a gente começou a namorar e aí eu vim trabalhar com vendas. Mas ainda assim, eu não sabia, a gente não sabia nada do que a gente estava fazendo. Tanto é que chegou uma época que a gente quebrou, né? E quando a gente quebrou, a gente começou a estudar depois e entender o motivo. E a gente viu que era falta de gestão, de planejamento. Nós não, eu, Patrícia, eu só entendia da venda, né? Então, antes de eu conhecer o David, eu só saía, vendia, recebia, eu não tinha ideia do que era ser uma empreendedora. E quando nós começamos a entender um pouquinho mais, eu entendi que eu teria que sair da cadeira de só vendedora e teria que sentar em outras cadeiras, entender outros tipos de assunto e o David começou, né, amor, em 2014, 2015 que você começou a Em estudar? 2016 foi quando a gente quebrou, que a gente passou, né, uma das piores situações de não ter dinheiro para pagar as contas. E aí eu comecei a procurar entender o que tinha acontecido. Por que que a gente não conseguia entender o que tinha acontecido? Porque nós gastávamos muito, né, amor? A gente passava assim, finais de semana, viajava, né? A gente tinha uma vida praticamente estabilizada, porém a gente não sabia, né, nada do que a gente estava fazendo, então estávamos fadados realmente a falir. Só que quando a gente faliu, nós não entendíamos o porquê. E aí foi que o David começou a estudar para que a gente começasse a se reerguer novamente, e aí ele vai contar um pouquinho do que ele fez. Quando a gente chegou naquela situação que eu vi que não tinha mais para onde a gente correr, né? E a gente estava devendo bastante, estava para perder o apartamento, para perder os carros. E aí eu comecei a procurar entender o que tinha acontecido. E aí eu vi que gestão era uma coisa que a gente não fazia, a gente não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Ou seja, a gente vendia produto, vendia bastante, e ganhava bem, porque a gente gastava bastante, mas eu não sabia o quanto que era isso, quanto que era vender, o quanto que eu ganhava, o quanto que eu gastava. Eu sabia que era muito. E aí eu entendi que eu não tinha esse setor, né, vamos dizer assim, um setor no nosso negócio que cuidava das finanças, que cuidava do planejamento. Então, aí eu comecei a estudar, fazer vários treinamentos para mim poder entender melhor como que funcionava toda essa parte aí. Daí a gente começou de novo como vendedor,
fomos voltando a visitar cliente, crescendo, até que a gente teve a condição de pegar uma distribuição de novo e E foi crescendo. recomeçar. Porém, quando a gente recomeçou, né, que a gente pegou uma nova distribuição, nós começamos a entender que nós precisávamos saber de marketing, de gestão, de estratégias, né, de vendas, que eu acredito que hoje a gente entende um pouquinho de vendas, mas falta muito ainda para a gente entender sobre vendas, porque eu acho que vendas é algo que te leva a atingir o sucesso que você quer em qualquer área. Vendas é tudo, vendas movimenta o mundo. E a partir daí, né, a partir dessa nova distribuição, nós começamos a estudar e não paramos mais. Nós investimos muito em conhecimento e por isso que a nossa distribuidora também, a gente está sempre aí trazendo treinamentos diferenciados para os nossos clientes, porque hoje o que a distribuidora busca é sempre entregar a solução para os nossos clientes cabeleireiros. E por mais que a gente estuda, né, e a gente começou a identificar que a gente de repente podia estar num nível igual era antes, ganhando bem, vendendo bastante, mas eu não tenho como eu comparar porque antes eu não sabia, eu não tinha os números, eu não sabia quanto que era. Hoje eu tenho, hoje eu sei dizer o quanto é. Então eu acredito que pode ser que seja parecido ali com antigamente. Mas mesmo assim, o que a gente pensou? A gente não quer mais passar por aquela situação. O que a gente fez? Começamos a procurar pessoas que pudessem nos auxiliar. Então a gente contratou consultores, né, um consultor financeiro, a gente contratou mentores e a gente entendeu que a gente sempre precisa de um mentor, de alguém para poder estar nos auxiliando, nos ajudando a chegar, né, a sempre dar um passo a mais no nosso degrau de crescimento. A gente identifica muito isso que às vezes nós não entendíamos que sem investimento não tem crescimento. Por isso que hoje nós investimos muito em vários treinamentos e com certeza vamos continuar investindo em treinamentos. Eu acho que o conhecimento me trouxe até aqui, né? E se nós queremos alcançar um outro nível, o investimento ele vai ser maior. E isso fica aí de dica para vocês, profissionais, que querem, né, alavancar a sua empresa, alavancar seu negócio, esteja perto de pessoas que estão evoluindo, que querem evoluir, que te puxem para cima. Isso vai ajudar muito, com certeza, vocês já atingirem o nível de satisfação que vocês querem. Eu tenho certeza que vocês, cabeleireiros, não querem ser apenas mais um no seu bairro, na sua área, mas vocês querem ser uma referência. E a única forma de ser a referência na sua área, na sua cidade, na sua região, é através do conhecimento.